Seja muito bem-vindo a mais um Trainecast, hoje o episódio número 7, um podcast direcionado a contar as histórias das nossos convidados especiais. Cada um tem a sua história, seus bastidores, de como é a sua atividade física, e hoje eu tenho o prazer enorme de conversar com a Ana Lúcia. Ana Lúcia, uma atleta de 61 anos, empresária, e ela tem muito para nos contar hoje com sua história. Ana, seja muito bem-vinda à nossa conversa, ao nosso podcast. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós quem é Ana Lúcia. Quem é a Ana? Eu sou uma pessoa simples, gosto de ser humilde, sou casada há 40 anos, tenho 2 filhos gêmeos, Deus me concedeu essa graça, tenho 4 netos e 2 noras. E a Ana é uma pessoa comum, uma mulher comum, batalhadora, adoro trabalhar, sou uma pessoa, gosto de economizar também, mas gosto muito de me divertir, E eu tenho os meus negócios, hoje eu tenho um espaço de eventos que tive a honra de receber os nossos colegas, né, de academia e corrida. E também administro casa, administro também a minha mãe, que já não está mais com aquela situação de se virar sozinha. Administro os netos quando SOS 0800 vovó. E é isso aí, eu sou essa Ana. Gosto muito de... Me encontrei hoje na corrida, na academia. Sempre participei de rodeio, sempre gosto de praia, mas o que mais me satisfaz hoje e faz eu ser essa mulher sorridente, diferente, alegre, foi a academia e a corrida. Maravilha! Já quero desde já te convidar para curtir, comentar, compartilhar todos os nossos vídeos que já estão disponíveis na plataforma do YouTube, tá? Depois a gente vai passar o link para você estar acessando. Ana, eu te conheço há muitos anos, né? Nós somos vizinhos há muitos anos lá no nosso bairro. Te conheço desde criança. Meu pai sempre teve farmácia lá no bairro. E algo que muito me chamava a atenção é o quanto tu visitava a farmácia para comprar remédio. E muitas vezes a quantidade de medicação que tu tomava. Então, hoje, com o início da atividade física, eu acho que tu conheceu também a atividade física, eu acredito, eu sempre falo no momento certo. Cada um descobre os exercícios ou os prazeres de algo bom sempre no momento certo. Então teve um momento certo para ti começar isso. Mas como que era a Ana antes do esporte? Depois nós vamos falar como é que é a Ana hoje no esporte. Como é que era a Ana antes de conhecer o esporte? Tu me conhece, né, Peter? Tu me conhece. Realmente, morava quase em frente à farmácia, então eu morava lá na Incocesa. Quando eu casei, fui morar lá no bairro São João, na Incocesa. E eu tive gêmeos e fiquei 7 anos morando lá. E depois eu vim morar no Morrote, né, que é bem perto ali da minha mãe, do ladinho, e próximo à farmácia. Eu era uma mulher doente, não sei o que eu tinha. Eu fazia exame de sangue, aquelas coisas de urina, que não dava nada, mas eu era uma pessoa doente. Eu tomava remédio para estômago, porque doía meu estômago. Eu tomava remédio para dor de cabeça. Eu ia na farmácia todos os dias medir a pressão. Eu passei pelo Peter medindo pressão, pela Luciana medindo pressão, pela Luana medindo pressão. Então, eu não tinha uma doença específica, mas eu tinha uma coisa dentro de mim que me deixava doente. Até hoje eu não sei te dizer o que é. Eu não sei se era muita responsabilidade, muito sedentarismo. Eu pesava 75 quilos. Eu achava que a vida, eu fui educada para casar, trabalhar, criar filho.
e obedecer ao marido. Eu fui criada para isso. E eu fazia exatamente isso. Eu não tinha noção do mundo que me oferecia, as coisas que o mundo me oferecia. Eu não tinha essa noção. Eu era aquilo ali. E teve um certo momento que aquilo ali começou a me deixar doente. Então eu tomava... Depois eu tive uma crise de sistema nervoso, que daí eu abri a lanchonete, eu era professora, trabalhava o dia inteiro. Tinha os filhos também, que tinha gente para cuidar dos filhos para poder trabalhar. Saí da escola, abri uma lanchonete, quer dizer, troquei o A pelo B, mas ficou a mesma. Muito trabalho e eu comecei a ter um problema sério de insônia, não conseguia dormir, sistema nervoso sempre à flor da pele. Eu comecei a tomar, uma vez eu fui no médico, ele disse que eu tinha depressão, eu tinha que tomar remédio para depressão e para nervos. Eu falei, ó, o remédio da depressão o senhor deixa aí, que isso aí eu não tenho. Ele disse, não, tu tem que tomar. Eu comecei a tomar. Eu queria subir pelas paredes com aquele medicamento. E eu fui lá na farmácia e falei pra ti que aquilo ali estava me deixando doente, falou assim, ó, não toma mais. E eu escutei o que tu falou. Eu disse, eu não vou mais tomar. Peguei, fui lá, deixei tudo na farmácia de volta. Ó, tá aí, ó, entrego aí, quer doar, doa, mas continuei com remédio forte para dormir. E teve um dia, eu ainda não fazia corrida, mas eu já frequentava a academia. Teve um dia que eu fui um rodeio e eu não levei o remédio de dormir. Eu disse, barbaridade, esqueci. E agora? Eu falei, Beto, esqueci o remédio de dormir. Daí ele veio assim pra mim, eu tava dentro do carroção à noite, já era 1h da manhã, ele assim, ó, fica quietinha que tu consegue dormir. Eu disse, tá, vou ficar. E eu dormi sem aquilo. Eu disse, opa, se eu conseguir hoje, eu vou conseguir amanhã. E aí, eu conseguia me livrar daquele medicamento, assim, como é que vai dizer assim, ó, meio que psicológico. Eu disse, não, mas eu não vou conseguir, não vou conseguir. Eu tenho que buscar uma outra forma. Foi assim que começou. Ana, e isso serve para você que está nos assistindo também. A gente vive num mundo hoje que muitas pessoas não têm doenças, mas também não têm saúde. E é o caso, e é o teu caso, assim, na verdade, tu não estava doente, tu fazia os exames, não aparecia nada, como acontece hoje, muitas pessoas fazem todos os exames, tá tudo ok, assim, Peter, mas eu não tô bem. Então é aquela pessoa que não está doente, mas não tem saúde. E esse não tem saúde, ele é muito relacionado ao sedentarismo, à inatividade, não tem o ficar parado, porque daí tu não tem, às vezes tu não tem um condicionamento físico para atravessar uma rua caminhando, tu não consegue dar um passo numa corrida, se precisar acelerar numa rua. Então, essas pessoas são assim, essas pessoas, elas não são doentes, mas não têm saúde. Isso é muito comum hoje, tem muita gente assim. Eu lembro que ainda na infância, tu tivesses a paralisia infantil, se falava na época paralisia infantil. E além, como foi na infância e foi há muitos anos atrás, até os próprios recursos na época eram completamente diferentes. Não tinha, por exemplo, uma fisioterapia na época para fazer uma reabilitação quem tinha uma paralisia, e muito menos espaços esportivos, principalmente como a academia, especializada numa reabilitação, numa musculação terapêutica, coisas que hoje já tem, mas ainda num número muito pequeno, muito pequeno. Eu acredito que tu veio da infância para a adolescência e para a tua fase adulta, com muita discriminação dessa paralisia que tu teve. Eu quero que tu conte pra gente como foi isso na escola, como foi isso na adolescência, como foi isso na tua vida, antes ainda de tu conhecer o esporte. Certo. Eu tive poliomielite, na época da paralisia infantil, devido a uma febre, eu tinha 6 meses de vida. E no meu bairro, lá no Morrote, deu um surto de febrão. E 3 pessoas lá do bairro ficaram com sequelas. Eu fiquei com sequela no meu ombro, eu tenho 2 nervos que eles secou. E teve um outro vizinho meu que foi a perna, ele ficou manco, né? Mas ainda se locomovia.
E teve a Kátia, que infelizmente, ela atingiu o tronco e os membros. Então ela vivia numa cadeira de roda. Só que na época aconteceu aquilo ali, a minha mãe não sabia o que tinha acontecido. E ela começou a perceber, eu tinha 6 meses de vida, ela começou a perceber que aquela fase de engatinhar, eu não engatinhava. Eu me arrastava sentada. Aí ela ficou chamando a atenção, ela levou no doutor Olegário, o doutor Olegário falou assim, ó, a senhora tem que levar ela para Porto Alegre, porque ela foi uma paralisia infantil. E aí levou para Porto Alegre, meu pai na época não tinha dinheiro, vendeu uma espingarda que ele tinha, olha a história que eu lembro, para me levar para Porto Alegre. O médico de Porto Alegre disse assim, ó, realmente ela teve uma paralisia infantil e nós vamos engessar o braço dela 2 anos. E fiquei engessada esse braço assim, 2 anos engessado. E aí depois a mãe assim, ó, quer saber, eu vou tirar isso aí, não vou mais levar em lugar nenhum, e seja o que Deus quiser. E aí, só que a minha mãe, ela tinha um filho menino e eu era menina. Ela mesmo não gostava, ela não tinha vergonha de eu ser assim, mas ela não gostava que as pessoas apontassem e dissessem assim, ó, ai Nersa, o que tem no braço da tua menina? É um defeito. Assim, ela não gostava daquilo ali, então ela me criou sempre com uma roupa de manga curta e manga longa, nada de alcinha. E eu fui me criando daquela forma ali, na parte das vestes, sempre escondendo. E colégio, estudei no Colégio São José, primeiro no Morrotes, depois fui para o Colégio São José. No Morrotes, aí foi de 1ª a 4ª série, a nossa educação física era mais a brincadeira de roda, pular, essas coisas todas. Quando eu fui para o Colégio São José, que a coisa era mais direcionada da parte da educação física, eu comecei a perceber que daí tinha aquela aula de educação física que a gente ia brincar, né? A parte de atletismo que fala, né? Tranquilo. Quando chegava na parte de jogos, vôlei, handebol, voleibol, basquetebol, eu era a última a ser escolhida quando eu era escolhida. Quando ninguém queria eu, o professor dizia assim, ó, Ana Lúcia, vem cá ficar do ladinho do professor, vem cá ficar sentadinha aqui do lado do tio. Eu dizia, tá, e eu ficava ali. E aquilo ali, eu não sentia nada na época, eu não estava entendendo o que era aquilo ali. Só que eu dizia para a minha mãe também trabalhava o dia inteiro, não, mas deixa que o professor sabe o que está fazendo. Então, tinha aulas que eu não participava, que o professor mandava ficar do ladinho. Eu não ficava constrangida com aquilo, mas hoje eu sei que aquilo ali não está certo. E eu me criei assim. Até na minha vida, conheci meu marido, como namorado, eu falei para ele assim, eu namorei só ele, tinha umas paquerinhas, né? Mas assim, namorar mesmo foi só ele. E eu falei para ele no segundo dia que a gente se conheceu, ó, eu tenho esse problema assim, 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 assim. Mas ele apaixonado, né, gente? Ficou comigo. Mas eu sempre usando manga curta. E ele nunca disse assim, ó, também, ó, muda, coloca uma roupa assim, que é mais fresquinha, então não sei o que, também contribuiu para que a coisa continuasse exatamente como estava. Tá. E aquilo ali não me fazia muito bem, mas acabei ficando com vergonha também de me mostrar para os nossos vizinhos, parentes, praia, toda essa coisa, então eu sempre passei por esse problema. Perfeito. Nossa, que história, estamos conhecendo um pouco mais hoje da Ana Lúcia. Ô Ana, quando eu comecei a dar aula de educação física nas escolas, e na época como a CT, antes de ter academia, antes de trabalhar como personal, como treinamento esportivo, eu dava aula nos colégios e eu adorava dar aula na escola. E eu tive a felicidade de no meu primeiro trabalho como ACT no colégio, pegar um menino cadeirante na sala de aula. E naquela época, para mim, aquilo foi um choque, porque eu estava dando a minha primeira aula, tinha um menino cadeirante
E eu não estava preparado para aquilo ali. E quando eu olhei aquele menino na cadeira de rodas, a primeira coisa que eu pensei, o que eu vou fazer com esse menino? Eu queria fazer qualquer coisa com ele, menos excluir ele da aula. Só que a primeira aula foi uma exclusão, porque eu não tinha o que fazer, e o que mais me chocou foi a diretora do colégio. A diretora assim, Peter, aquele menino tem uma deficiência física, tu bota a cadeirinha do teu lado e tu conduz a aula e deixa assim, pelo amor de Deus, isso é uma exclusão. Eu assim, a gente tem que adaptar uma aula para eles, Peter, não tem o que fazer, como é que tu vai fazer o menino correr? Eu fiquei 2 dias sem dormir, assim, depois daquela minha primeira aula, pensando o que eu faria para dar uma aula que ele estivesse junto. E, Ana, na época eu fui procurar na internet material, fui na biblioteca na época da Unisul procurar material, não tinha nada de exercício para criança adaptada na escola, nada, eu não encontrei nada. E eu fui atrás do professor que me deu aula na universidade, que ele deu uma aula para pessoas adaptadas, para pessoas com deficiência. E assim, professor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso de material para dar uma aula no colégio. E ele falou assim, Peter, não existe material exclusivo para dar aula para criança com deficiência. Aquilo para mim, eu não queria que passasse daquela forma. Daí o professor falou algo muito legal. Ele assim, Peter, tu vai ter que adaptar uma aula para ele. Quando ele falou adaptar essa aula, foi meu primeiro estalo assim para as pessoas com deficiência. Eu peguei a atividade física que eu colocaria para todos os alunos, mas que eu conseguisse colocar esse menino junto na educação física. E quando tinha vôlei, eu abaixava a rede e todo mundo jogava vôlei sentado na quadra e ele sentado na cadeira. Quando tinha que fazer uma brincadeira de aquecimento, um tinha que pegar o outro, pega como aquecimento e tal, era de 2 em 2, um levando a cadeira de roda, e quem levava a cadeira de roda era eu. Então, o que eu fiz, né? Eu me apaixonei tanto por isso, porque eu não queria que essas pessoas ficassem assim de fora. E eu tive a felicidade, eu acho que Deus colocou isso no meu caminho, que eu peguei 3 escolas para me atender. Essa primeira escola tinha esse menino cadeirante, na outra escola tinha um menino deficiente físico, que a perninha parecia que ia quebrar nele correndo, assim, e na outra escola um menino de baixa visão, então ele tinha muita dificuldade para enxergar, então ele usava um óculos muito fundo, então eram 3 deficiências, muito legal. E daí o que eu fiz? Eu peguei 117 atividades que eu trabalhava na escola e adaptei 117 atividades que servissem para crianças com deficiência física, mental, física, intelectual, auditiva e visual. Então eu adaptei para 4 deficiências. Eu tenho certeza que se aparecesse qualquer outra deficiência eu ia adaptar para minhas aulas. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque essa exclusão que tu teve lá na tua infância tem até nos dias de hoje. O que eu acabei fazendo, Ana, no meu TCC da faculdade, eu fiz 117 atividades para crianças com deficiência na escola. Então eu adaptei um material para os professores trabalhar com crianças com deficiência. Isso se formou uma cartilha, essa cartilha foi distribuída na prefeitura, a prefeitura chegou até os colégios, então os professores de educação física tiveram acesso a essa cartilha depois, posteriormente. Mas eu conto tudo isso porque da forma como é lidado uma deficiência na infância, na adolescência, na fase adulta, pode conduzir a tua vida dali para frente de uma forma bem diferente. Tanto nos dá muita força de superação, dependendo das pessoas que vão ter no teu caminho, como pode ser uma forma de tu ficar com uma depressão, uma forma de tu ficar trancado dentro de casa, uma forma de não fazer atividade física. Eu lembro que quando tu me procurou para a gente fazer a musculação, aliás, não foi nem essa palavra, tu falou assim, poxa, eu tinha vontade de fazer um exercício, eu acho que a história foi mais ou menos assim, que eu tinha vontade de fazer uma atividade e tal, só que eu lembro que tu tinha vergonha de vir até a academia. E o nosso primeiro treino aqui da academia, eu fiz num horário que a academia estava fechada, a gente fez vários exercícios e tu viu que tu poderia fazer muita coisa dentro da academia. Então, eu quero que
tu conte agora pra gente como foi o teu primeiro contato com o exercício que iniciou na academia. Então, eu vou um pouquinho mais antes. O que me fez chegar até aqui, na tua academia. Como eu estava pesando lá, 70 e poucos quilos lá, e a minha mãe, já com uma certa idade, ela não tinha mais condições de comprar os medicamentos dela, que ela se virava sozinha. A dona Merce é fera. Então ela ia na farmácia lá do Neno, ela comprava os remédios e tudo certinho. E ela começou a ter dificuldade de comprar remédio. Eu não tinha nem muita noção dos medicamentos que ela tomava. E eu comecei a perceber que eu teria que tomar aquela frente daquilo ali. E aí eu percebi o número de remédios que ela tomava, remédio para pressão, colesterol, pré-diabética, triglicerídeo, aí tinha não sei o que no coração, tinha mais não sei o que lá, fora o não sei o que para o estômago, fora o não sei o que lá para dor de cabeça, que ela tinha também, um monte. Eu disse, meu Deus, eu não quero isso para mim. Eu pensei, eu não quero isso para mim. Tá, mas e aí? Eu não quero isso para mim, daí? Aí comprei, eu disse, não, então eu quero fazer um exercício. Eu tentei até caminhar com mais um pessoal do bairro, mas era muita conversa e aquilo ali me deixava pior do que eu estava. Eu disse, não é isso aí, vou comprar uma bicicleta. Daí comprei uma bicicleta daquela cestinha e comecei a andar de bicicleta para lá e para cá. Vinha na ponte do Morrote, vinha aqui no centro. Fiquei uns 2 anos assim. Eu não diminuía nada, não emagrecia nada, mas fazia uma atividade física, né? Mas eu comecei a perceber que daí eu estava correndo muito risco por causa do movimento, né? A rua, a estrada, muito movimento, muito carro. Eu digo, não está tendo resultado. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Porque eu sou assim, Peter, e eu tenho que achar uma saída, sabe? Eu até dizia assim, não tem saída, tudo bem. Mas enquanto tiver uma saída, eu vou em busca. Eu pensei, eu vou lá na academia do filho do Neno. Vou lá. Não era aqui, era lá. Uhum. E eu cheguei lá, até eu fui de bicicleta. Eu cheguei lá e falei assim, Peter, oi, nossa, tu abriu aquele sorrisão. Oi, Ana, tal, vem aqui e tal. Eu falei assim, Peter, eu queria emagrecer, bem assim, eu queria emagrecer. Será que eu posso fazer academia por causa do meu braço? Eu mesma perguntei e eu mesma respondi. Por causa do meu braço, que eu não posso levantar meu braço, não posso fazer força. Então, muita gente já me disse que eu nunca ia poder fazer academia na vida porque eu não tenho força para levantar o braço. Então, o que eu estou fazendo na academia? A própria família falava. Quando eu falei para ti a minha pergunta e a minha resposta, tu olhou para mim bem sério e falou assim, e por que não? Me deu um estalo, eu digo, posso? Pode? Então eu vou marcar horinhas. Não, Peter, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, os outros vão ver eu fazer errado. Aí tu me sugeriu assim, Ana, então tu vem no horáriozinho que tá fechado. Exatamente como tu relatou. Posso vir? Pode. Eu vim um dia ali, cheguei ali, tu falou para mim assim, eu só vou precisar que tu vá em 2 aparelhos. Tu me colocou em 2 aparelhos que eu trabalhei o braço. Tu falou, perfeito, era só o que eu precisava. Eu nem sei o que é que tu precisou observar no meu braço. Eu só o que eu precisava, Ana, pode vir aí, no teu horário normal, que tem vários exercícios para te fazer, e eu vou trabalhar, eu vou fazer esse teu braço, de se movimentar, ter força. E assim, aquilo ali foi me contaminando, e eu fui me sentindo assim, meu Deus, tem uma saída. E é ali que tudo começou. Maravilha. Tudo começou ali. Tô falando agora exatamente com essas palavras, eu recordei tudo daquele dia, como realmente foi. A gente faz 2 testes, assim, cada deficiência, precisa de exercícios específicos ajustados para cada deficiência. Claro, a gente vai, às vezes é uma deficiência no membro inferior, às vezes é uma deficiência nas costas, às vezes é uma deficiência no braço, enfim, cada exercício é específico para cada caso. Eu coloquei 2 exercícios para ver
a movimentação do teu bíceps, do teu antebraço, do teu ombro, das tuas costas. E quando eu vi que ele só precisava de estímulos, só precisava iniciar algo ali, foi o que me contaminou. Aquilo ali, assim, perfeito. Eu tenho muita coisa aqui que dá para ajudar a Ana. E Ana, eu vou ser bem sincero para ti, assim, ó, quando chega uma pessoa que tem alguma deficiência, mas que eu vejo que nunca fez uma atividade física, ou que tem vergonha, ou que tem receio, é esse que eu quero. Eu quero trazer aqui para dentro, tipo, vamos, porque eu sei já o que a pessoa vai vivenciar lá na frente. Eu sei o que a pessoa vai sentir lá na frente, aquela superação, aquela que eu posso, eu consigo, dá para ir além, dá para fazer muita coisa. Então as pessoas, eu já tenho assim um carinho e admiração muito grande pelos meus alunos. Eu acho que ver o meu aluno evoluir, perder 100 gramas na balança, conseguir correr 1 quilômetro a mais, abaixar o seu tempo, emagrecer, para mim é uma vitória. Cada pequena vitória dessa do meu aluno é uma grande vitória para mim. Eu comemoro muito. Às vezes eu não passo isso para o aluno, porque eu programei isso aqui para o aluno e eu já quero isso, o aluno planeja algo, mas eu planejo algo para o aluno 2, 3 vezes à frente. Às vezes eu não falo porque isso aqui vai assustar, mas eu sei que ele vai chegar. E não foi diferente para ti. Quando tu começou a treinar, eu assim, poxa, a Ana vai experimentar muitas coisas boas. Até a Ana chegar na corrida. A corrida, ela é fantástica porque para ti chegar a participar de uma prova, seja ela de 5 km, 10 km, mas vamos botar uma prova de 5 km pela primeira vez, e tu se preparar, de tu ter que treinar, de fazer uma sequência, seguir uma planilha de treino, uma rotina de treino, isso é muito bacana. E tu começar uma prova, fazer todo o circuito daquela prova e passar embaixo do portal de chegada e tu concluir aquele ciclo, peraí, eu consigo, eu posso, dá para ir além, dá para se superar. Então eu comemorei muito quando tu participou da tua primeira corrida, assim, quando tu ganhasse, Ana, a tua primeira medalha, quando eu vi tu sorrindo com a medalha no peito. Então eu vibrei muito porque eu esperava mais aquela medalha do que a Ana, pode ter certeza. Daí, na tua primeira prova que tu ganhou essa medalha, eu ainda me lembro onde foi, que tu cruzou a linha de chegada. Naquela hora me veio o filme da Ana. A Ana, desde lá de trás, tomava um monte de remédio, não tem toda a vida, na maioria das vezes não tinha essa autoestima que tem agora, e vendo tu cruzar aquela linha de chegada, para mim aquele foi o máximo. E aquele dia foi só o primeiro passo de muitas coisas que a Ana tem hoje como atleta. Então eu quero que tu conte agora pra gente como é que é essa teu convívio com a corrida. O que a corrida significa para ti? Daquela primeira vez que tu passou no portal de chegada até agora. Agora está explicado por que tu me deu a outra camiseta de presente. Foi. Um dia eu cheguei para ti na academia. Bom, só quero relatar para ti que eu, com essa deficiência, quando eu comecei a participar da academia, eu começava a olhar para as pessoas para ver quem é que estava me olhando. Porque é claro que eu não consigo executar os aparelhos como os outros executam, eu tenho dificuldade. Às vezes eu pego esse braço, levanto e volto lá, para puxar aquele negócio lá, aquele aparelho lá, então. Mas eu comecei a observar que ninguém estava olhando para mim. Ninguém estava olhando para mim. E eu comecei a me sentir cada vez mais segura, eu comecei a avançar cada vez mais aqui na academia, sabe? Cada vez mais, então eu queria deixar isso relatado. Ótimo. E um dia, na academia, eu falei para a tia, Peter, se tivesse um uniforme aqui da academia, porque eu gosto de vestir a camisa dos lugares, né, onde eu participo, como eu também gostava de vestir a camisa do CTG, e eu sei, o que vestir a camisa da academia pode? Ele falou assim, não, normalmente a gente está fazendo, mas eu vou te dar uma camiseta. E tu foi lá atrás, no mesmo dia, e me trouxe uma camiseta de corrida. Eu falei assim, essa aqui é a da academia? Não, essa aqui é da turma da corrida. Então, mas eu não corro. Não, mas eu estou te dando de presente, faz parte da academia. Eu disse, tá bom então, muito obrigada.
Mas eu não me sentia no direito de botar uma camisa de corrida, porque eu não era corredora, não era. Eu não vou botar uma camiseta de corrida se eu não corro. E eu fazia umas caminhadas na beira-rio. Eu disse, eu vou começar a correr um pouquinho. Eu pedi orientação, tu me dissesse para mim assim, ó, faz assim, Ana, ó, corre de um poste no outro, do outro tu caminha, do outro tu corre de um poste no outro. Meu Deus do céu, para mim correr de um poste até no outro era sofrido. Às vezes eu nem conseguia. Eu disse, eu não consigo correr. Eu disse, eu não consigo correr. Do nada, tu assim para mim, ó, o que que tu vai fazer? Já, eu sei que uma data de outubro, nós estávamos final de setembro, era meados de outubro. Olha, Peter, eu não tenho nada no meu espaço, eu não tenho nada não. O que que é? Tu quer alguma coisa? Quer resolver alguma coisa? Queres correr comigo numa corrida que vai ter lá em Braço do Norte? Eu disse, estás brincando, né? O quê? Eu disse, rapaz, eu não consigo correr de um poste no outro, tá maluco? Daí ele falou assim, não, Ana, mas acontece que eu vou te ensinar a correr. Ô, Peter, às vezes eu tô aqui, rapaz, aqui nesse aparelho ali, e daqui a um pouco eu vou correr um pouquinho, já me falta o ar, eu não consigo. Ele assim, falou pra mim assim, ó, correr na esteira não tem nada a ver com correr na rua, é outra coisa, não mistura. Eu vou te ensinar a correr na rua. Daí eu falei assim, não, correr na rua é só correr, não, tem que saber correr. Eu disse, então tá, beleza, se tu me ensinar, eu vou. Tá, então eu vou te ensinar. Tá, então vamos agora. Daí eu falei, daí tu falou, agora sim é agora, vamos pra rua agora, tu vai me ensinar a correr agora. Claro que naquele momento tu não poderia, porque tu tinha teus compromissos, né? Dali uma hora depois nós já fomos. Eu fiquei, assim ó, abismada, porque eu consegui correr 500 metros sem parar, na beira-rio do lado de cá. Eu disse, como que eu considerei? Tu estava no relógio e falou assim, Ana, tu já correu 500 metros? Já. Eu não tinha sentido nada. Então aquilo ali para mim foi uma porta que abriu. 2 treinos na rua, puf, chegou o dia da corrida. Daí eu conheci o Muriel, essa pessoa maravilhosa que está aqui, né, nos dando todo esse suporte. Eu cheguei lá assim, ó, perdida, totalmente perdida, dia de chuva, e nós iríamos correr em dupla, eu e tu. Tu ia largar primeiro e eu ia ficar naquela ansiedade, não chegava, aquele homem no microfone falando direto, eu disse, meu Deus. Aí o Muriel assim pra mim, a senhora tá perdida? Eu disse, tô perdida, eu vim aqui pra correr com o Peter, não tô achando o Peter. Não, essa aqui é o lugar onde a gente fica. Então tu me ajuda, meu filho, porque assim, eu tô totalmente perdida, é a primeira vez que eu vim, e desse jeito assim, né? Eu disse, não, a senhora fica tranquila que vai dar certo, ó, ele vai chegar ali. E ele foi me orientando, ele me acalmou. E aí tu chegou, eu peguei o bastão e fui. Eu levei 52 minutos e alguns quebradinhos para correr 4 quilômetros. Feliz da vida. Quando eu passei naquele portal lá, que eu disse, cheguei, tu até estava próximo a mim, né? Eu disse, meu Deus, eu consegui, que coisa boa. Claro que no momento eu tinha que primeiro, como eu digo para os meus amigos, né, para os colegas de grupo, o corpo chegou, mas a alma ainda está chegando. E na outra semana eu disse assim, eu não acredito, que eu ainda não tinha acreditado no que eu tinha feito. Legal, e eu cheguei e falei para ti na academia, o ano que vem eu quero ir lá, quero correr 8 e quero baixar o tempo. E eu fui e eu fiz. Perfeito. E os desafios dali para frente são cada vez mais e cada vez mais. Que maravilha, né? Eu lembro de tudo isso, Ana. Como é bom reviver tudo isso, ouvindo de ti esse relato, assim, isso é muito bacana. E honro a camisa, porque agora eu posso usar uma camisa de corredora. Agora eu vou além. Nós conversamos sobre a tua paralisia, o teu início da atividade, o início da academia, quem é a Ana. Hoje, Ana, eu quero que tu saiba que tu é uma atleta que é inspiradora para muita gente dentro da equipe, para muita gente da academia e para muita gente de outras assessorias. Muita gente vem falar comigo. Uma das coisas que eu mais percebo em ti, Ana, é a tua dedicação que tu tem com o teu treinamento,
a rotina de treino que tu coloca ali, e raramente, mas eu não lembro de tu ter falhado o treino, ter deixado o treino para trás. Tu segue a tua planilha onde tu estás. Se tu tem uma rotina de trabalho lá que tu não vai conseguir vir no dia do treino, tu paga antes, ou tu paga depois, ou tu paga no dia seguinte, mas tu faz todo o treino. Isso faz algo que é fundamental no esporte, a dedicação e os resultados que tu tem hoje. Hoje tu é um atleta que tem um ritmo muito bom, hoje tu tem um atleta que tem um condicionamento físico espetacular, e um atleta exemplar. Então, tu tem uma frase que tu usa sempre, que é aquela, né? Eu não saio de casa para brincar. E realmente, tu não sai de casa para brincar. Se tu tem um compromisso, às vezes tu tá mais cedo treinando na arena já para treinar e depois cumprir as tuas tarefas, tudo, mas isso, Ana, isso faz a grande diferença da atleta Ana hoje. Então, teu rendimento, teu pace, teu condicionamento físico, o peso que tu perdeu, a autoestima renovada e essa superação que a Ana tem é devido a toda essa tua dedicação. Então a gente precisa dar os parabéns para ti por isso, assim, de quanto tu é empenhada com tudo que tu faz. Eu quero que a Ana fale dos projetos dela daqui para frente, o que a Ana pretende fazer, o que a Ana almeja como corredora, ou algo que tu queria alcançar, algo que tu pensa em fazer. Então. Quando tu falou ali de disciplina, tu sabe que vem as adversidades, né? Uhum. E em 2024 eu sou obrigada a relatar isso, Peter. É muito importante eu falar isso, para mim. Em 2024 eu tinha projetado aqui na academia, eu disse, Peter, eu quero participar do Ranking Cortuba 2024. Beleza, né? Aí tu me deu toda a atenção, tudo tal. O que aconteceu dia 6 de abril? A minha mãe caiu e quebrou o fêmur. Nossa, 80 anos. Eu e a minha irmã só, família pequena, eu disse, meu Deus, e agora? Não é fácil. E aí eu disse, resolvendo as coisas lá, né? Eu disse, mas eu não vou parar de correr. Vou lá conversar com o Peter, vou ver o que eu vou fazer. Vim aqui, conversei contigo e tu falou. E o que tu quer fazer, Peter? Eu não quero parar de correr. Exatamente isso, Ana, não para de correr, porque a corrida vai ser o teu suporte, porque tu vai encontrar muita coisa pela frente com essa queda que a tua mãe teve. Tu já sabia o que eu ia passar com ela, né? Uhum. Mas eu não sabia. E foi isso que aconteceu, eu não parei de correr. E naquele ano, a minha primeira prova, e não do ranking, uma antes, a do Angelone. A minha mãe tinha caído no dia 6 de abril, e dia 13 de abril foi a corrida do Angelone, chuva, e eu tinha que correr 10 km. Pela primeira vez na minha vida, eu ia correr 10 km. E daí, aquela noite inteira, eu passei com ela, porque não tinha pessoas para cuidar. Eu fiquei a noite inteira acordada com ela, né, cuidando dela ali. E 5 horas da manhã, eu levantei e falei para minha irmã, 6 horas eu tenho que sair para correr. Ela chegou ali e eu vim correr. E eu disse assim, se eu conseguir ficar com a minha mãe essa semana inteira, eu vou conseguir correr aquilo lá. É pouca coisa, só vou correr 10 km e vou voltar. Então assim, quando vem as adversidades, não é para me recuar. Eu disse, essa adversidade não vai me recuar, vai fazer eu ir. É um desafio e eu tenho que superar aquele desafio. Então, uma grande inspiração. E eu participei do ranking. Toda a etapa do ranking sempre tinha coisas com relação a ela para vir. E eu disse, não, eu vou. E eu dava jeito. Divina Providência estava ali também, né? Certo. E eu consegui. Então, por isso, eu estava relatar isso aí para ti. Tá boa. O meu projeto para esse 2025, então, voltando aqui, eu projetando para mim, né? Eu quero correr a meia maratona do Farol, que eu corri agora em 2024, 10 km e meio, e eu coloquei na minha cabeça, eu quero correr 21 km. Perfeito. É a minha meta. Ótimo. E a sobremesa do ano seria então a São Silvestre, né? Poxa, que é um sonho de paixão. E se Deus quiser, vou conseguir. Tenho certeza absoluta que tu vai conseguir, Ana.
Com toda essa dedicação, com toda essa tua força, todo esse teu empenho, eu sei que tu vai conseguir superar tudo isso. Hoje a gente conversou com a Ana Lúcia, essa baita atleta, esse exemplo para nós aí de superação, de garra, de força, e ela vem conquistando resultados cada vez mais incríveis com o esporte. Quero te convidar mais uma vez para estar curtindo, compartilhando e levando para frente esse nosso Training Cast e participando lá no nosso canal no YouTube. Eu quero deixar aqui para vocês também um grande recado, assim, ó, todos nós temos dificuldades, adversidades e muitos empecilhos para fazer com que a gente não se dedique ao esporte ou não faça algo que a gente goste. Então, daqui para frente, tente buscar cada vez mais um momento para você, fazer com que você se dedique, tendo um momento de dedicação para você. Ana, eu queria que tu desse um grande abraço para todo mundo que está nos assistindo e convidasse as pessoas para também experimentar o esporte em suas vidas. Então, o que eu tenho para falar para o povo, né, que vai acabar nos assistindo, é que se eu consigo, vocês também vão conseguir. O meu maior objetivo de tudo isso, depois que eu descobri a coisa boa que é o legado que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para minhas noras. Porque se eu com 61 anos estou nessa situação e me orgulho de eu estar nessa situação tão boa, assim, um estado de espírito tão bom, tão agradável, eles também podem, talvez não agora porque eles têm filho para criar, mas lá para frente, se a minha mãe pode, eu também posso. Então é esse legado que eu quero deixar para minha família e também para muitas pessoas que estão assistindo, que se tiver alguma deficiência ou alguma coisa que impeça de vir buscar essa coisa boa, essa alegria, não. Derrube essa barreira e dá o primeiro passo, como eu fiz, e não me arrependo. Ótimo. Ana, muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer enorme ter você aqui e conhecer mais algumas coisinhas da Ana que eu não conhecia, né? É sempre uma surpresa conversar com ela. Muito obrigado.